Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre Geografia Física, porém hoje a gente vai estudar uma nova área, da Geografia Física, totalmente integrada à Geologia que nós já vimos estudando nas nossas aulas anteriores. Então, a gente vai estudar aqui a chamada Geomorfologia. Então, para a gente entender inicialmente o que é a geomorfologia, partindo aí da etimologia da palavra, como vocês podem ver, geomorfologia, então, partindo dessa etimologia, a gente vai conseguir entender o que ela estuda. Então, como vocês já sabem, geo, etimologicamente falando, significa terra, morfo significa formas, e logia significa estudo. Então, a geomorfologia não é nada mais, nada menos do que o estudo das formas do nosso planeta Terra. E que formas são essas? É o que a gente chama de relevo. São todas as formas, que formam a estrutura do nosso planeta. Por isso, a geomorfologia, ela propõe que existem, basicamente, os agentes modeladores e os agentes formadores do relevo, ou seja, existe aquele agente que forma, que dá origem a essa estrutura de relevo que nós conhecemos, e existe também aqueles agentes que modelam, que transformam, que modificam esse relevo depois dele ter sido construído. A geomorfologia, ela divide esses agentes modeladores e formadores do relevo em dois grandes grupos. Quais são esses dois grandes grupos? Existem os agentes modeladores internos ou endógenos e os agentes modeladores externos ou exógenos. A gente vai começar aqui falando sobre os chamados agentes endógenos ou agentes internos. Então, os agentes endógenos são aqueles que surgem ou agem de dentro da Terra, ou seja, um agente interno é aquele que acontece lá dentro do nosso planeta e ele sai para fora, para a superfície de alguma forma. E aí, quais são, esses agentes endógenos ou internos? Nós temos aqui os terremotos, olha só, temos o vulcanismo e temos o tectonismo. Eu posso definir o tectonismo como sendo o conjunto de fenômenos relativos aos movimentos das placas tectônicas. E aí, esse tectonismo ele vai estar diretamente ligado à formação das cadeias montanhosas. A Cordilheira do Himalaia representa um dos exemplos assim, mais espetaculares deste regime de placas tectônicas. Esta cadeia de montanhas ela é resultado da colisão entre duas placas continentais, que foi a placa da Índia e a placa euroasiática. E isso aconteceu há aproximadamente 50 milhões de anos atrás. Após a colisão, a contínua convergência entre elas, ou seja, entre essas duas massas continentais, deu origem ao Planalto do Tibete, que fica aí a uma altitude média de 4.600 metros, onde se destaca aí o Monte Everest, considerado assim o ponto mais elevado da Terra. O outro agente modelador interno ou endógeno é o vulcanismo. O que é o vulcanismo? O vulcanismo é um conjunto de atividades de movimentação e liberação de materiais magmáticos do interior para a superfície da Terra. Ou seja, o vulcanismo ele é uma forma que o planeta tem de liberar a tensão do interior dela para o meio externo. E o que é que ela vai liberar? Os materiais magmáticos, que são basicamente quais? A lava, que é um magma, rocha no estado líquido, o semilíquido. As rochas, que também sai rocha no estado sólido, que fica mais na parte de cima do vulcão. As cinzas e a fumaça. E a gente chama esse conjunto de material liberado pelos vulcões de materiais
piroclásticos, né? São todos os materiais que são liberados quando o vulcão ele entra em atividade ou ele entra em erupção. E os vulcões, eles podem se formar tanto em áreas de convergência quanto em áreas de divergência de placa. Porém, os vulcões eles são mais comuns de se formarem em áreas, né, de convergências de placas, né? Mas eles também podem se formar em áreas de placas divergentes. E o vulcanismo ele provoca principalmente a formação de ilhas vulcânicas. E aqui nós temos um dos melhores exemplos de ilhas vulcânicas que a gente pode citar, que é o caso do Japão. Aqui vocês podem ver, né, o arquipélago japonês, que é aí de origem vulcânica. E aqui nós temos um caso, né, mais clássico que a gente pode citar, que é a ilha do Havaí, que pertence aos Estados Unidos e ela está localizada dentro do Oceano Pacífico. Também numa área de intensa atividade geológica, né, grande instabilidade que nós temos aqui. Existem muitos vulcões ativos dentro do Havaí, mas um dos mais importantes que a gente pode citar é o vulcão Kilauea, né? Ele entrou em erupção em 2018, foi a última vez que ele entrou em atividade. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre os agentes exógenos ou externos. Como o próprio nome já diz, são aqueles que agem acima do relevo, ou seja, que agem aqui na superfície terrestre onde a gente se vive, né? O intemperismo e a erosão são os dois principais. A gente vai conhecer um pouquinho deles dois, começando aqui pelo intemperismo, né? Então, primeiramente, vamos entender o que é o intemperismo. Então, o intemperismo é um conjunto de processos que atuam no desgaste das rochas. Pronto. O intemperismo é quando uma rocha ela se desgasta, ou seja, ela se sedimenta, ela se quebra em vários pedacinhos, né? Ou pedacinhos pequenos ou pedaços grandes. Então, esse desgaste das rochas a gente vai chamar de intemperismo. Como vocês podem ver aqui, ó, com certeza quando esse relevo se formou, ele não era assim, né? Então, mais com o passar do tempo, a ação desse agente foi modificando, modelando, até ele chegar a essa constituição aqui que vocês estão vendo. Pode ser que daqui a alguns milhões de anos, isso aqui esteja totalmente diferente do que a gente está vendo hoje, né? Porque os agentes continuam atuando, continuam modificando. E existem basicamente duas formas de intemperismo, são três, mas para a geologia são dois os mais importantes, tá bom? Quais são essas duas formas, né, que o intemperismo ele pode se apresentar geologicamente falando? Existe o intemperismo químico e o intemperismo físico. Qual é a diferença entre o intemperismo químico e o físico? O intemperismo químico, ele vai acontecer pela ação da água. Coloquei aqui uma imagem da pedra furada, né, de Jericoacoara. Esse furo, né, que vocês estão vendo aqui, ela é resultado de um intemperismo químico. Claro que outros agentes também tiveram, né, sua parcela de contribuição, mas a água foi a principal responsável por cavar esse buraco nessa rocha. Já o intemperismo físico, ele vai acontecer basicamente pela ação do vento e da temperatura. Coloquei aqui um outro exemplo, né, do Parque Estadual de Vila Velha, que fica no Paraná. Essa estrutura rochosa aqui, né, com certeza ela não foi sempre assim, né? Então, com o tempo, né, a ação do vento, né, a ação da temperatura e até mesmo da chuva, né, fez com que essa rocha, né, essa formação rochosa, ela ficasse nesse formato, né? Então, ela não foi formada desse jeito. Com o passar do tempo, daqui a alguns anos, né, pode ser que ela até quebre, ela se desfaça exatamente porque os agentes continuam atuando sobre ela, né? Então, o intemperismo físico ele acontece basicamente pela ação do vento e da temperatura. Por exemplo, durante o dia, o lugar é muito quente,
durante a noite é muito frio, e aí com o passar do tempo, essa oscilação de temperatura, ela vai quebrando, ela vai fragmentando essas rochas. Por que que eu estou deixando claro, né, o que é intemperismo? Porque muitas pessoas confundem o intemperismo com a erosão, mas existe uma diferença imensa entre elas, tá bom? Então entendamos agora o que é a erosão. A erosão ela vai ser todo e qualquer desgaste dos solos e das rochas em que há transporte de pequenos detritos de um lugar para outro. Ou seja, o intemperismo é só o desgaste, tá bom? Desgastou ali, eu só tenho intemperismo. Agora, quando houve o desgaste e o carregamento ou transporte desse sedimento de um lugar para outro, aí eu já tenho a erosão. Então, a erosão ela não é só o desgaste, ela é o desgaste, mais o transporte desses sedimentos para um outro lugar, tá certo? E isso pode acontecer naturalmente ou pode ser influenciada pela ação humana, né? Então, se eu tiro a vegetação, né, que cobre aquele solo, né, daquele espaço, o que que eu estou provocando ali? Quando chover, o que que vai acontecer? Vai entrar no processo de erosão, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, e aí vai carregar esses sedimentos de um lugar para outro. Então, isso seria a erosão, tá bom? Intemperismo é só o desgaste. Erosão, desgaste, mais transporte de material. E a erosão, ela pode acontecer por diversos fatores, tanto que existem 5 principais tipos de erosão. Quais são esses principais tipos de erosão? Existe a erosão pluvial, que é a erosão provocada, né, pela água da chuva, principalmente em áreas onde não existe vegetação. A água ela bate diretamente no solo, provocando vossorocas, que são esses grandes buracos, né, que vocês estão vendo aqui, né? Então, por isso a importância da vegetação, né? A vegetação ela mantém o solo protegido, e evita, né, esse tipo de desastre ambiental. Além da erosão pluvial, existe a erosão fluvial, que é a erosão provocada pela água dos rios, tá bom? Como vocês podem ver aqui, existem áreas erodidas, né, nas proximidades dos rios. Isso é muito perigoso também porque pode provocar, dependendo, né, do grau de erosão, pode provocar o assoreamento desse rio. Esse rio ele pode entupir de tanto sedimento que pode ser lançado dentro dele. Além dela, existe aí a erosão eólica, né, que é a erosão provocada pelos ventos. Então, as rochas recebem muito, né, vento ao longo da sua existência e isso aos poucos vai fragmentando ela e esses sedimentos vão sendo carregados para outro lugar. Existe também a erosão glacial, né, geralmente uma área que é congelada. Quando ela começa a derreter, o que vai acontecer? Também vai quebrar parte dessa estrutura rochosa que vai ser carregada para outros lugares, né? E também pode provocar a formação dos fiordes, né? Que são essas, tipo uns rios, né? Formados entre duas cadeias de montanhas ou entre dois planaltos. Muito comum na Noruega, na Finlândia, por conta de serem áreas que passaram muito tempo congelada. Quando elas descongelaram, quebraram grande parte dessa estrutura rochosa e formaram aí os fiordes. E além da erosão glacial, existe também a erosão marinha. A água do mar ela pode bater na rocha e com o passar do tempo ela vai fragmentando essas rochas, né? Aí volta aqui o exemplo das falésias, né? A água do mar ela bate nessa estrutura rochosa próxima a ela, provocando a modelação, né, e modificando essa região de falésia próxima aos litorais. Então, não confundam intemperismo com erosão, tá bom? Intemperismo é só o desgaste da rocha. A erosão é o desgaste da rocha e do solo, mais o transporte desses sedimentos para um outro lugar. E pronto, gente. Então, beijos para todo mundo e até a nossa próxima videoaula.